A NASA vive um momento de inquietação. O objeto interestelar 3I Atlas tem apresentado comportamentos que fogem das explicações tradicionais, movimentos estranhos, mudanças de velocidade que desafiam os modelos gravitacionais e um conjunto de características que deixam até os cientistas mais experientes desconfortáveis. As imagens mais nítidas já obtidas desse visitante de outro sistema estelar finalmente foram divulgadas, e elas mostram um corpo colossal, quase do tamanho de Manhattan, atravessando o sistema solar a algo em torno de 209 mil quilômetros por hora. Não é originário daqui, disso ninguém duvida. A questão é que, além de sua origem, o que realmente intriga os especialistas são as acelerações não gravitacionais detectadas, algo que não deveria ser possível em um objeto natural dessa dimensão. A trajetória do 3I Atlas possui uma excentricidade de 6,14, um valor absolutamente extremo. Qualquer coisa acima de 1 já indica um percurso hiperbólico, típico de visitantes interestelares. Mas 6 vezes mais que o limite mínimo ultrapassa tudo o que já se viu. A chance de um fragmento aleatório vindo do espaço profundo cruzar o sistema solar justamente com essa rota é praticamente inexistente. E para aumentar o estranhamento, ele passou a apenas 30 milhões de quilômetros de Marte no instante exato em que várias das nossas sondas estavam posicionadas para registrar sua passagem. Avi Loeb, físico de Harvard, chegou a atribuir entre 30% a 40% de probabilidade de que o fenômeno não seja completamente natural. A situação ficou ainda mais tensa quando as imagens da NASA ficaram retidas durante 43 dias por causa do shutdown do governo dos Estados Unidos. Foi justamente nesse período que o 3I Atlas realizou seu periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol, sem que tivéssemos acesso aos registros. Isso gerou pressão política. A congressista Ana Paulina Luna enviou uma carta ao administrador interino da NASA solicitando a liberação dos dados, argumentando que essas informações são fundamentais para compreendermos a interação de objetos interestelares com o sistema solar. Ela afirmou que conversou com a agência e que tudo seria divulgado assim que o governo retomasse suas atividades. Enquanto os dados americanos estavam bloqueados, a Agência Espacial Chinesa divulgou suas próprias imagens, capturadas pelo orbitador Tianwen-1 em 3 de outubro. A câmera HCK, com espelho de quase 40 centímetros, registrou o núcleo envolvido por uma vasta coma com milhares de quilômetros de diâmetro. A ESA também publicou imagens obtidas pelo ExoMars Trace Gas Orbiter e pela sonda Mars Express, mostrando o 3I Atlas como uma esfera difusa, semelhante ao que o Hubble havia registrado meses antes, mas desta vez observada de muito mais perto. A comunidade científica, entretanto, estava frustrada. Loeb lamentou publicamente que a burocracia tenha se sobreposto ao compartilhamento imediato de dados, especialmente considerando o caráter temporalmente sensível das observações. O 3I Atlas rompeu praticamente todas as expectativas sobre o comportamento de cometas vindos de fora do sistema solar. E há um detalhe que deveria preocupar qualquer pessoa. Ele pode ter até 7 bilhões de anos, 3 bilhões a mais do que o próprio sistema solar. Imagine um fragmento fossilizado de outra era da galáxia, viajando pelo espaço desde antes de a Terra existir. Porém, antes de discutir a idade, é preciso falar sobre o tamanho. Ao ser identificado, em julho de 2025, estimava-se que ele tinha cerca de 19 quilômetros de diâmetro. Com dados adicionais do recém-operacional observatório Vera Rubin, essa estimativa caiu para cerca de 10 quilômetros. Mas, em 21 de julho, quando o Hubble capturou uma imagem extremamente nítida do objeto, a NASA revisou tudo. A nova análise reduziu o núcleo para algo entre 440 metros e 5,6 quilômetros. Ainda assim, possivelmente o maior corpo interestelar já detectado. Muito maior do que o Muamua ou Borisov. Estima-se que sua massa ultrapasse 33 bilhões de toneladas. Se por acaso ele não for natural, então estamos diante de algo para o qual não existe protocolo algum na humanidade. Um objeto funcional de origem extraterrestre de perto da Terra. Mas não há indício de perigo. A trajetória não cruza a órbita terrestre e ele não chegará a menos de 270 milhões de quilômetros do nosso planeta. Mesmo assim, as anomalias precisam ser estudadas.
O 3I Atlas foi descoberto em 16 de julho de 2025 pelo telescópio Atlas no Chile, um sistema financiado pela NASA para identificar objetos potencialmente perigosos. Na época, o cometa estava a 670 milhões de quilômetros do Sol, dentro da órbita de Júpiter, e já parecia estranho, rápido demais, com uma rota incompatível com qualquer objeto do Sistema Solar. Observações anteriores, encontradas em registros de outros telescópios, confirmaram sua origem interestelar. Quando a NASA finalmente liberou as imagens em novembro de 2025, ficou claro que diversos instrumentos haviam captado detalhes extraordinários. A câmera HiRISE, a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, registrou o visitante com resolução de 30 km por pixel, 3 vezes melhor do que as imagens do Hubble. A sonda MAVEN captou um halo de hidrogênio ao redor do cometa. Até o rover Perseverance virou sua câmera para o céu e conseguiu, com longas exposições, captar uma sutil mancha luminosa. Outras missões também contribuíram: Psyche, Lucy, Parker Solar Probe, Stereo A e o Solar Orbiter. Pela primeira vez, múltiplas espaçonaves observaram conscientemente um objeto interestelar, de diferentes perspectivas. Quase simultaneamente, o Virtual Telescope Project na Itália transmitiu novas imagens do cometa revelando sua cauda cada vez mais longa e detalhada. A anticauda, fluxo de poeira apontando na direção do Sol, ficou evidente. Essa característica ocorre quando partículas mais pesadas que o normal são expulsadas do núcleo e não são sopradas apenas pela radiação solar. Esse padrão reforça a ideia de um núcleo em rotação, algo que as imagens também sugerem, com um período de cerca de 16 horas. A velocidade do 3I Atlas também impressiona, mais de 200 mil km por hora, chegando a 246 mil km no periélio. É o visitante interestelar mais rápido já registrado. E então veio a parte mais preocupante: a aceleração não gravitacional, detectada em 29 de outubro. Algo estava empurrando o cometa além do que a gravidade explicaria. Jatos colimados, extremamente alinhados, foram observados, estendendo-se por mais de 1 milhão de quilômetros sem distorção pela rotação, o que não combina com jatos típicos de cometas naturais. As análises mostram que, para explicar a alteração de trajetória, ele teria de perder uma fração enorme de sua massa em um curto período, o que não corresponde ao que vemos. Além disso, o 3I Atlas mudou de cor novamente em outubro, adquirindo um tom azul profundo, possivelmente devido à ionização de gases como CO. Essa tonalidade é rara em cometas. A polêmica ganhou ainda mais força quando Elon Musk comentou o assunto no podcast de Joe Rogan. Musk descartou o catastrofismo, mas admitiu que não poderia garantir que o objeto não fosse artificial, embora também não tivesse nenhuma evidência nesse sentido. Reforçou que depósitos de níquel na Terra frequentemente vêm de impactos de meteoritos, corrigindo equívocos levantados na conversa. Disse ainda que um objeto desse tamanho seria devastador se estivesse em rota de colisão, mas deixou claro que esse não é o caso. O ponto mais intrigante, porém, é a idade. Pesquisas lideradas por Matthew Hopkins, de Oxford, sugerem que o 3I Atlas pode ter se formado na região do disco espesso da Via Láctea, onde se encontram estrelas muito antigas. Isso significaria que ele predatece nosso sistema solar em bilhões de anos. O telescópio Swift detectou vapor de água. O James Webb identificou dióxido de carbono em grande abundância. Há sinais de materiais orgânicos, poeira de diferentes granulometrias e taxas de ejeção intensas, tudo compatível com um objeto antigo formado longe da estrela-mãe. O fato é que o 3I Atlas parece trazer consigo informações sobre uma região da galáxia que jamais observamos tão de perto. É quase uma cápsula do tempo de uma era cósmica remota. Ele pode ter passado perto de dezenas de estrelas nos últimos milhões de anos, recebendo influências gravitacionais que embaralham sua história e impossibilitam rastrear seu ponto de origem exato. Com o início das operações do Observatório Vera Rubin, espera-se que dezenas de novos objetos interestelares sejam detectados ao longo da próxima década, talvez alguns tão grandes quanto o 3I Atlas. O que aprendermos agora será crucial para decifrar os futuros visitantes.
Natural ou artificial, comum ou extraordinário, o 3i Atlas está forçando a ciência a revisar certezas. Como Avi Loeb disse, a verdade virá dos dados, não das narrativas. Os próximos meses podem revelar algo que altere profundamente nossa compreensão do cosmos. E a pergunta permanece: estamos apenas diante do maior cometa interestelar já registrado? Ou há algo mais que ainda não conseguimos interpretar? O tempo e os instrumentos dirão.